data vênia de forma inepta em relação ao Ronald, primeiro de tudo, é saber que ele não participava e não era Forças Especiais. Ele não era Kids Preto. Ronald era um oficial da comunicação, ligado à defesa, estudou nas Agulhas Negras, mas ele não era FE. Portanto, ministro Dino, ele não estava no grupo de WhatsApp DOS, em que os FE estavam, em princípio, todos reunidos. Né? E, segundo, ele não foi convidado, isso, mais uma vez, eu ressalto, excelência, isso está na denúncia. Não quero revolver provas, não é o momento processual adequado, se trata apenas da admissibilidade ou não da acusação, rejeição ou não da denúncia. Ele não estava, não foi imputado a ele participar da fatídica reunião, de tantas reuniões que foram imputadas e narradas na denúncia. Ronald não estava na reunião do dia 28 de 11 de 2022. Tanto é que a denúncia fala que já havia uma espécie de burburinho em relação ao vazamento dessa carta, ou a resistência de alguns oficiais em assiná-la, essa carta, para, em tese, pressionar o comando do Exército a aderir ao golpe, mas Ronald não estava nessa reunião. E, segundo, Ronald não é convidado, porque há uma conversa mencionada nesse tópico da reunião do dia 28 e da carta dos oficiais. A própria denúncia narra que uma conversa entre Correia e Mauro Cid dizem que aquela reunião não poderia ter outras pessoas que não FS. Essa reunião do dia 28 se afastou, por conta do que consta na própria denúncia, a inclusão de quem não fosse Kid Preto. Portanto, é incontroverso a partir da denúncia que Ronald não participa dessa reunião, que ele não é Forças Especiais, porque ele é da comunicação e é da defesa, vinculado à defesa, e que, portanto, ele é sequer convidado. Bernardo Romão e Mauro Cid conversam no WhatsApp, diz não, tem que ser os FS. É eles que vão participar dessa reunião. Portanto, é preciso diferenciar desde o início, porque essa reunião, em princípio, pela narrativa da denúncia, ela também acarretaria uma espécie de início ou deflagração, ministro Dino, do plano para tirar a vida das autoridades públicas. Mas, então, afinal de contas, ultrapassando um pouco ainda a título de introdução, qual é a conduta imputada a Ronald? Há uma imputação inicial, como consta na denúncia, todos são denunciados pelos mesmos 5 tipos que o ministro relator narrou aqui no seu relatório, mas Ronald, além daquela denúncia, de certa forma, genérica, que é imputada a título de organização criminosa, quer dizer, se organizavam para manter um projeto autoritário de poder e, assim, abolir o Estado Democrático de Direito de forma violenta, também dar um golpe de Estado de forma violenta, que teria culminado na invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, a Ronald é imputada, e o doutor Rafael colocou isso também antes, o colega que me antecedeu na tribuna, a imputada a deflagração de ações táticas na qualidade de especialista, é colocado os especialistas, dentre eles Ronald Ferreira de Araújo Júnior, dentre eles implementavam ações táticas para pressionar e convencer o alto comando do Exército a aderir ao golpe. Até agora, com respeito ao Ministério Público, me parece que as imputações ainda são muito genéricas. A partir dessa leitura, nós vamos evoluindo na denúncia, nós vamos compreender que o que se imputa a Ronald, que não participa da reunião do dia 28, que não é convidado porque não é FE, não é Forças Especiais, que não assina a carta. Ronald não assina a carta, isso é incontroverso nos autos. É imputado a ele o empreendimento dessas ações táticas e vai se descendo, vai se afunilando, vai se clivando a narrativa da denúncia no sentido de que, em um determinado momento, no dia 28 do 11, no dia em que, em tese, teria ocorrido essa reunião, ou esse encontro, como os colegas da tribuna que me sucederam sustentam, e que Ronald conversa, então, com outro codenunciado, que é o Sérgio Cavalieri. Porque a denúncia, isso é importante também, a denúncia fala que já havia uma conversa, um burburinho nos meios militares de que havia alguns oficiais que não queriam assinar essa carta. Isso já consta na denúncia. No dia 28, excelências, Ronald conversa com o Cavalieri, Sérgio Cavalieri, também denunciado, e diz assim, Sérgio diz assim a ele, olha,
logicamente que essa carta vai vazar com os nomes. E Ronald diz, eu até sei, em outras palavras, talvez mais extenso, eu até sei para onde é que vai vazar. Esse é o sentido que a denúncia imputa. Que Ronald saberia para onde essa carta iria vazar, com os nomes, ministro Dino, desses oficiais que se recusavam a assinar e, na dicção da denúncia, apoiar ou tentar coagir o alto comando a apoiar esse golpe. E, a partir daí, a denúncia não toca mais no nome do Ronald. Fala genericamente, até pelo fair play, eu digo, chega-se um momento em que diz que os denunciados, ministro Alexandre, vazaram ou anteciparam o conteúdo dessa carta para o Paulo Renato Figueiredo, do Pingo nos Is, e que aquilo teria sido uma espécie de preparação da ambientação para a divulgação. Que teria, então, o objetivo de coagir o alto comando à adesão ao golpe. Essa é a conduta que é imputada a Ronald. Responder essa mensagem de Sérgio, dizendo, eu sabia, eu sei, eu imagino, até imagino onde é que isso vai vazar, para onde é que isso vai parar, em outras palavras, e ter conhecimento de onde é que isso poderia ser publicizado. E, repito, a denúncia já diz que havia uma informalidade, já se sabia informalmente que havia determinados oficiais que não desejavam efetivamente assinar essa carta. Esse é o contexto, excelências, e a primeira tese tem algumas da nossa resposta à acusação que não vão ser exploradas porque essa corte já acabou apreciando, mas me parece que a primeira tese que nós trouxemos aqui, da tribuna, é que, mesmo que se tenha decidido no HC 232-627, que é competência desse Supremo Tribunal Federal, julgar o feito, o ex-presidente da República, toda aquela discussão que acabou por, de certa forma, mudar o entendimento jurisprudencial da ação penal 937, o que se tem aqui em relação ao Ronald é um fato superveniente que vem depois do oferecimento da resposta, que leva ao desmembramento do processo, a rejeição de denúncia ou desmembramento do processo em relação a ele, que é a inexistência, em primeiro lugar, de uma conexão ou continência. Obrigado, Edith. Em relação às condutas daqueles que têm foro por prerrogativa de função. E por que eu digo, excelências, um fato superveniente, ministra Carmen? Porque a instrução da primeira ação penal do Núcleo 1 já começou. Ela já começou. E eu encontrei, ministro Zanin, um precedente aqui dessa primeira turma, estudando o caso, até foi citado na época da resposta à acusação, no agravo regimental, no HC 245677 do Rio de Janeiro, Vossa Excelência foi o relator, em que se dizia que a continência, a conexão, aqui não há conexão, mas se admitindo para argumentar que haja, a mera continência, a conexão, ela não basta para atrair a competência do Supremo para quem não tem foro por prerrogativa de função. E esse acordo é muito feliz, porque ele traz uma situação fática que havia na comarca 10 processos, com vários réus, com pluralidade de réus também, e as ações penais andando não a par e passo.